Oi, minha gente, bom dia, cá estou para gravar mais um vídeo para este canal. Meu nome é Thelma, sou do Sudoeste da Bahia, tenho 45 anos. Já deixa o seu joinha aí, se inscreve aí no nosso cantinho para que cresça cada vez mais, né? Para que venha, deixa o joinha, né, gente, para que o YouTube venha entender que é um conteúdo relevante e que possa ser jogado para outros. Bora tomar um cafezinho preto, né? Só para começar, né, gente? Eu não tô tomando mais café, eu não tomo café puro, mas de vez em quando dá vontade de tomar, né? Praticamente sem açúcar, né, gente? Porque pra manter o peso e a saúde também, né, gente? Você sabe que açúcar faz mal, né? Bora aí pro vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando sobre... Eu vou estar falando sobre a escola, a minha escola, obviamente, né? Sobre matemática. Tô encontrando dificuldade em matemática. Ontem eu tava conversando, a gente tava conversando com o professor de português. De português, não, de matemática, né? Vou falar sobre português também, né, gente? Que era uma coisa que eu não gostava. Português era. Mas eu passei a gostar, eu passei a entender o português, verbos, pré-julgado, essas coisas. E aí, o inglês nem se fala, não gosto. Nem de ouvir falando, as pessoas falando inglês, eu não gosto. Mas um dia, quem sabe, você não vai precisar. Não pretendo precisar disso, não quero isso pra mim, pra minha vida. Mas bora lá pra matemática, gente. Como eu tava falando pra vocês, a matemática tá muito difícil. Ontem a gente tava fazendo conta, porque até o primeiro grau você tá acostumado aí com conta de dividir de um número, dois números. Aí quando passa a ser três números na chave é muito difícil, é muito complicado, né? E aí a gente fomos fazer conta ontem de divisão de 15.690 dividido por 10. Gente, é muito difícil. Tava falando pro professor, o professor ali fazendo as contas, ele dividindo ali os números para poder estar fazendo tipo de conta e soma. Nossa, gente, falei, meu Deus. E aquilo ali virou um tumulto na minha cabeça. As outras, meu Deus, as outras meninas estavam assim, ó, as outras mulheres. E aí tinha uma colega da gente que tava se saindo bem, ela tava bem atenta. Parece que ela é muito boa em matemática. E ela canta muito bem, né, gente? Assim, ela é evangélica, ela canta muito bem. Então ela é mais inteligente que a gente. Então, mas obviamente, né, gente, cada um com sua inteligência, cada um com sua capacidade, você entendeu? E aí eu tava falando pro professor, falei, não, professor, amanhã quando eu amanhecer primeiro horário, obviamente eu tô gravando um vídeo aqui, né, gente? Já fiz café, coloquei o cuscuz de molho, que hoje eu quero comer cuscuz, ontem a gente comeu bolo. E aí eu vou estudar matemática, vou ter que pegar a matemática aqui. A gente não tem tempo, mas é bem complicado, porque ali entrou a outra professora e ali a de arte, ela perguntando, né? Porque eu tenho uns três da minha sala, tem um casal, né? É de namorada, eles têm, um tem 17 e a outra tem 16, a menina. Eles vão mudar pra amanhã, pra de manhã, vai voltar, né, gente? Que eles não deveria ter saído, porque o que a professora tá falando que esse EJA, a nossa escola, para os adultos, elas são resumidas. Porque, por exemplo, a menina, eu não vou falar o nome dela, obviamente, eu vou falar a menina tem 16 anos e o menino tem 17. Eles não têm, gente, o desenvolvimento que a gente tem, assim, tipo, eu já fui para São Paulo, morei muitos anos, eu fui vendo coisas diferentes, então eles não sabem muito, que a professora falou, ó, vocês são adultos e eles são jovens, muito novos, então eles não teve um desenvolvimento assim. E ela falando pra gente, por mais que vocês tenham aí 45, que é o meu caso, professor de matemática, que deu aula de matemática onde estava muito difícil, ele tem 48 anos. E ali eles falando pra gente, falando assim, olha, por mais que vocês não tenham ensino médio, não tem isso, mas vocês já teve muita instrução, realmente, gente. Você escuta rádio, escutava, né, que hoje em dia não escuta mais, então você vê televisão, TV, coisas mais importantes, eu vejo vídeos importantes pra vida, realmente importante mesmo, que é sobre a saúde, sobre o envelhecimento, sobre o cabelo branco. Você vê coisas diferentes. Os jovens vê vídeos, né, gente? Vídeos que não são tão bons, são tão criativos, que ensinam. Eu sempre falo pra minha filha, quando ela tá vendo vídeo, eu falo, pelo amor de Deus, você tem um celular na mão, você tem internet dentro de casa, veja coisas boas, coisas criativas, coisas que vai te ensinar. Eu tenho 45 anos e até hoje eu procuro ver vídeos que vai me ensinar alguma coisa, gente, que vai passar alguma coisa boa pra mim, entendeu?
Porque não tem como você aprender, não tem como você aprender sem você ver vídeos, ler livros, ler as coisas assim que te ensina, né? E aí as meninas estavam reclamando sobre química, deixa eu ver aqui, gente, química. É no outro livro. E eu não achei tanto assim, porque eu falei pra minha colega ontem ela me deu carona, me trouxe, né, gente, que eu falei pra ela, eu não posso ficar andando com você por aí de moto, porque eu não tenho capacete, né, gente. Quando eu comprei o carro, eu não ia comprar capacete, né, porque eu ia comprar moto e ia comprar capacete, mas aí eu resolvi comprar, eu não comprei capacete. Aí, vambora, vambora. Ela me leva, né, quando passa por mim. E aí eu me trouxe ontem, aí a gente passou na frente do outro colégio e os policiais estavam lá, né, gente? Aí eles ficaram olhando assim, eu falei assim, tá vendo? Ela falou, não, moça, mas eles é colega. Eu falei, rapaz, tu não me bota nem rascada, né, gente? Porque você vai ficar andando sem capacete. Aí eu falei pra ela, eles vão chegar lá no domingo, vão almoçar. Eu falei assim, a senhora tá andando por aí sem capacete? A senhora não tem juízo na cabeça, não? Porque tem um lá que ele é meio assim, meio brincalhão, né? Às vezes ele pode tocar na situação, né, gente? A gente fica sem graça, você vai falar o quê pra um policial? Não, foi só uma carona, não é, gente, é errado, né? É errado. Próxima vez que ela passar, bora, amiga, ela me chama de amiga. Eu falar, não, pode ir, né, gente? Porque eu não vou comprar um capacete só pra ganhar carona, né, gente? Porque é bom a gente andar até a escola. Bom, voltando ao assunto, né, gente, que eu sempre pulo de uma coisa pra outra, que eu tava falando pra vocês sobre a matemática. Gente, é bem complicado, mas não vai ser motivo pra me desistir da escola, obviamente, né, gente? Eu não vou desistir, que o professor tava falando pra gente, mas vocês não podem desistir só porque tá difícil. Obviamente, eu falei, não, professor, só se acontecer alguma coisa, né, gente? A gente não tá livre de acontecer, sei lá, desastre acontece na vida de todo mundo. Às vezes você pode pensar, começou a passar os ônibus, né, gente, pra chegada dos alunos. E aí a gente vai entrar aí na parte da dízima periódica. Dízima. Na hora que falou dízima periódica, a menina falou assim, dízimo? E deu risada. Então ela entendeu dízimo, mas é dízima periódica. É muito complicado, gente. É muito difícil. Mas é isso, gente. Eu não tô pra reclamar, eu tô aqui pro desafio, né? Porque, pensa, uma pessoa que saiu da escola com 16 anos, completou a sexta série com 16 anos. Olha quantos anos eu tô fora da escola. De 98, eu vim voltar em 2024, gente. É muitos anos. É muito, muito tempo. E aí você voltar pra escola, e aí a professora ali perguntando, e as meninas dando risada. Eu falo menina, gente, porque as mais velhas da sala de mulheres é eu. O meu colega, eu tenho 45, o meu colega tem 43. A minha colega nessa que me dá carona, ela insiste na carona, ela tem 33 anos de idade. E a outra tem 42, né? Que é essa evangélica que eu falei pra vocês. Então, ela é mais nova que eu, 2 anos. Que é da idade... não, o meu colega é mais velho que ela, 43 anos. Então, é muitos anos fora da escola. Então, eu falo meninas. Né? Pelo jeito delas ali, que elas são mais bagunceiras que eu, gente, né? Elas são mais bagunceiras que eu. Ontem eu tava falando assim... O professor de matemática, elas rindo com o professor de matemática... Tipo, meio que tirando a atenção dele. Eu falei, gente, professora, elas estão dando risada. Eu tô aqui, ó, de cabeça quente. Eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer pra poder, né, gente? Porque aí a outra professora tava falando assim, porque muita gente aqui na sala, a maioria de vocês não vão fazer Enem. E aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, eu vou fazer? Eu vou fazer. Se eu vou passar, aí já é outra história, né, gente? Mas que eu vou deixar de fazer, eu não vou. Eu sei que é difícil, né, porque é um dia inteiro dentro de uma sala de aula. Eu fiz a prova do ensino do primeiro grau e foi bem difícil. Você ficar na sala o tempo todo, ali, dói as costas, os olhos dói, como é que fala? Os pés adormece, como é que se diz? A bunda adormece também, cadeira dura. Já tô até pensando em levar uma almofada, sabe, gente? Não sei se vocês vão deixar então, mas eu vou levar minha almofadinha. Eu vou levar na bolsa, né? Porque quando você chega na sala, você tira as coisas que você vai usar durante ali pra você não pôr a mão na bolsa. Então eu vou levar. Já tem a minha aqui, tem outra almofada ali, como é que fala? Coisa de colchão ali que eu lavei, tudo bem lavadinho pra ter minhas travesseiros almofadas. Vou levar a minha. E vou pedir, vou entrar na sala pra pôr na cadeira. Eu mereço esse conforto, não tenho culpa que a cadeira da sala é dura, né, gente? Mas bora aí pra segunda parte, que aqui é muito pequeno, né? E hoje eu tô afim de gravar, falar coisas boas, né? A gente tem que falar coisas boas.
Continuando a segunda parte do vídeo aí, gente. Deixa eu tomar um restinho de café aqui. Ah, minha gente, não repara, tá, gente? Isso aqui foi coisa de arroz que caiu. Eu tava fazendo a nutrição do rosto, né? Ah, porque você colocou filtro? Porque, gente, já vem o... Como é que fala? Já vem a maquiagem, já vem a make. Porque eu tenho que passar um batom, tenho que passar... eu passei um brilho no olho, mas aí cobriu. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Ó, isso aqui foi a minha tia que fez pra mim, gente, ó. Ela fez ó, ela que fez como é que fala? A lapiseira. Lapiseira não, gente, como é que fala? Nossa, como é que eu esqueci? Estojo, né? Porque eu fui procurar, gente, ó, esse aqui é vermelhinho, como é que fala? Viscose não, o tecido é seda. E aí eu fui procurar pra mim os estojos, não achei nada, gente, assim, achei uns estojos, assim, tinha uns grandes, mas era caro. E aí os estojos pra adolescente, pessoas novas, gente, eu fiquei assim, falei, meu Deus, vou comprar um negócio desse pra mim. Aí a minha tia tinha lá, ela tinha feito, né, pra sobrinha dela, mas a sobrinha dela não quis, né, gente, porque a sobrinha dela quer coisas diferentes, né, não tirou a razão dela, tá tudo certo. Aí ela me deu, gente, eu amei, gente, sinceramente, né. É diferente, só eu tenho assim na sala de aula, estojo assim, ó. E aí tem mais uns outros ali, mas eu preferi esse aqui. E é isso, gente, voltando na matemática, e aí é bem complicado. Mas vou dar conta, porque os livros tá aqui, ó, pra poder ser lido, pra poder ser quebrada, pra quebrar a cabeça, pra, né. Ele falou, é a tabuada aí bem alta. Ah, e aí, falando do... Bora entrar aí, gente, no assunto. Como eu tava falando pra vocês sobre as pessoas mais pobres, né, gente? Mais pobre, que não teve a chance, que foi que a professora falou assim, você tá pra retomar o tempo perdido, né? Né? E é isso, gente, é isso. E as pessoas não podem desistir. É até complicado, né? Eu falar assim, ai, não pode desistir, porque, né? Eu desisti tantas vezes, né? Eu entrei. Mas é o que eu falo, gente, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Às vezes não é bom, às vezes não. Não é às vezes. Não é bom para ninguém sobrecarregar a vida, sobrecarregar a sua mente, sobrecarregar o seu corpo. Por exemplo, a mente você sobrecarrega de estresse, disso, daquilo, e muitas vezes é coisa que você nem vai utilizar, coisas que você nem vai usar, então é melhor jogar fora. Eu venho descartando muitas coisas, gente, né? Como por exemplo, a a minha patroa, eu tenho muita coisa para tirar de lá da casa dela, que ela foi acumulando, acumulando. Eu tô fazendo trabalho, né, gente? Tô indo todos os dias não. Na terça eu não vou ir nem no sábado. E fazendo, no domingo eu vou só para fazer comida, né, gente? Porque fazer almoço, feijão, arroz, frango, carne de porco, outras carnes, salada, muita coisa para se fazer e fazer outras tarefas, né? Limpeza, essas coisas. Mas o que eu gosto mesmo é da limpeza. E aí eu tô lá tentando tirar algumas coisas, mudar, limpar. E pra mim é uma satisfação, porque eu olho pra trás, eu falei pra ela, suas plantas tá ficando boas, seu quintal de planta tá ficando boa. Ela falou assim, minha filha tá ficando perfeita, tá ficando ótimo. Então eu olho assim pra trás, e aí eu falo assim, eu não vou me sobrecarregar, eu não vou me matar, né? Porque, tipo, tinha outras pessoas que trabalhavam na casa dela, deixou a casa dela entulhar, então eu tô fazendo essa parte aí que é de desentulhar, né? Isso aí, tipo isso. Né? Eu não vou mostrar a casa da minha patroa, obviamente, né, gente? Porque eu não tenho esse direito, eu não posso ficar gravando e mostrando, né? Eu ainda gravo as plantas ali por cima e essas coisas. Era pra mim ter gravado como tava antes e o depois, só que eu não lembrei. Agora já tá bem melhor, já tá bom, né? Né? E é isso, gente. É isso que eu tava falando pra vocês. Que eu desisti algumas vezes. Por exemplo, eu entrei na escola para terminar os estudos em 2010, eu tava aqui, 2010 eu fiquei um ano aqui, né? E aí eu tava aqui com os meus filhos, eu tinha decidido com o pai dos meus filhos que eu ia separar dele, não queria mais, essas coisas, eu vim. E aí, aí eu fiquei com dó dos meus filhos, né? De meus filhos nessa época, meu filho mais velho tinha 8 anos de idade, e o meu filho mais novo tinha 6, ou era 5 anos de idade. E aí eu fiquei com dó deles, eu falei, poxa vida, eu vou criar meus filhos longe do pai, não sei o que, aquela coisa. Olha o sacrifício que as mulheres fazem, né, gente? Porque às vezes o relacionamento não dá certo. Às vezes o relacionamento não dá certo, e aí você acaba
separando, e aí você acaba pensando nos filhos, que é uma coisa que, se não há, gente, se não tem brigas, não tem agressões, não tem traições, não tem esse tipo de coisa, vale a pena você, pelo menos pelos filhos, né? Porque geralmente a pessoa não muda, né, gente? Como não mudou, né, gente? Mas tudo bem. E aí, eu tive a oportunidade que eu tava aqui, né, gente? E aí eu entrei na escola, porque quando a gente é mais nova, a gente não pensa bem, a gente não pensa. Principalmente quando você é uma pessoa avoada. Eu sempre fui assim. E hoje eu ponho o pé mais no chão, eu falei, calma aí, peraí, né? Mas tudo pelos filhos, como eu falei pra vocês. Se não tem agressão pra poder os filhos tá vendo, gente, não tem pra ficar traumatizado, faça pelo menos um sacrifício. Eu não posso dizer assim que foi só um sacrifício pela parte dos meus filhos, porque, né, gente, a gente tenta também, né? E é isso. E aí, em 2000 e... Não, 2010 não, né, gente? Foi em 2000 e... Ixi, gente, eu nem lembro agora. 2010... Foi em 2010? Ai, gente. Não, não foi em 2010 não, gente. Foi 2000 e... Não tô lembrando agora pra vocês. Eu tinha que parar. Eu nem ia falar sobre esse assunto, gente. Entrou aqui agora por causa da escola, né? Então eu tive esse retorno. Estudei aqui 2 meses, aí voltei pra São Paulo. Eu não tô lembrada bem na época que foi. Foi 2000 e... 2010. 2010. Acho que foi isso. Vixe. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, foi daí 2010, 2011, voltei pra escola de novo lá em São Paulo. Bora as vizinhas, vamos. Eu falei, vamos. Aí entrei. E aí, quando você tá em São Paulo, você tem que trabalhar de uma forma ou de outra, né, gente? Porque a coisa lá é diferente. Aqui eu trabalho também, mas aqui a despesa é totalmente diferente. O aluguel lá é totalmente diferente. E aí, como eu tava falando pra vocês, aí em 2010 eu entrei de novo na escola, fiquei 2 meses, que é o mesmo EJA daqui. E aí surgiu o serviço pra mim, apareceu o serviço pra mim trabalhar à noite. Saí, deixei os estudos, ó pra vocês verem. E aí, depois dessa época, eu não entrei mais na escola. Só agora, em 2020. Era pra mim ter entrado em 2022. 2023. Fiz a matrícula e não fui, gente. Fiz a matrícula e não fui, 2023. Aí 2024 eu falei, não, agora chega, né? E aí eu fui vendo outras coisas, outros vídeos de outras mulheres que conseguiu com 45, 50 anos, voltou pra escola, fez Enem, foi pra faculdade, fez aquela coisa toda, aquele boleiro todo, tudo em cima da hora. E conseguiram, né, gente? Então, eu não sei bem dizer o que acontece com muitas mulheres, que foi o meu caso, né, gente? A gente tem que falar o que a gente viveu, né? Que foi o meu caso, da procrastinação, do desistir. E sei lá, gente, é bem complicado falar, né? Porque é muito fácil a gente falar, não desista, não desista. É. E às vezes que você desistiu, que foi o meu caso, né, da escola. Mas, como diz o ditado, né, gente? E aí, quando a professora, eles lá falando, que todos os dias falam, gente, não desista, porque tem muita gente que desiste. Teve tem umas 3 ou 4 pessoas que desistiu, né, gente? Os outros vão mudar pra amanhã pra poder entrar no terceiro ano logo. Porque eles estão fazendo um ensino médio, eles querem entrar no terceiro logo pra terminar logo. Eu não sei porque é a pressa deles pra terminar, né, gente? Porque eles não deviam ter saído do regular pra vir pro EJA, porque falavam pra eles que não tinham prova, mas tem sim, tá, gente? Tem prova sim. Tem prova sim. E aí, eu falei que eu não ia fazer a prova do ensino médio, mas eu vou fazer. Mudei de ideia, né? Porque se eu tiver que fazer um Enem aí, já é alguma coisa a mais. Eu vou fazer, gente, a prova. Vou fazer. Mesmo estudando aí, eu vou fazer. Vai ser um sacrifício muito grande, né? Porque, né? Mas é como eu falei pra vocês, o duro é a sala, a gente enfrentar a sala. A gente tá pensando aí no Enem, né? Porque a prova do Enem, ele tem textões, tem vários textos pra você ler. Você tem que, ainda bem que eu agora desenvolvi a minha leitura, graças a Deus. Graças a meu bom Deus, gente. Gente, é uma gratidão, assim, por cima de gratidão, né? Porque eu ficava assim, encabulada. Eu ficava encafifada. Falei, gente, como é que eu não consigo ler? E simplesmente não, tá, gente? Não foi simplesmente. Foi o meu retorno à escola que me deu aí né, a chance de aprender a ler desenvolvidamente, pegar a leitura. Bom, tem leitura que é terrível pra ler, tá, gente? Tem letras que é muito ruim. Então, pra você pegar uma leitura aí, né, a gente foi ler um texto lá de 2 folhas lá na escola, que a professora de português foi difícil pra ler. Eu falei, professora do céu. Ela falou, minha filha, a gente coloca esse negócio ruim assim mesmo pra vocês poderem, né,
Bora aí, gente, pra... Minha gente, bora lá pra última, terceira e última parte do vídeo. Gente, eu entrei por um caminho que não era o que eu queria dizer, gente. Ai, meu Deus do céu, nada a ver o vídeo que eu fiz aqui, a última parte. Mas bora aí, gente, voltando sobre os estudos, voltando sobre a escola. Eu sei que não é fácil, né? Porque às vezes a gente fala assim, mudar. Mudança não é fácil, gente. Mudança não é pra qualquer um, não. Porque muitas vezes eu vejo pessoas aqui, gente, pessoas de antigamente, que bebe até hoje, que fuma até hoje, que está doente e não consegue fazer a mudança. Você entendeu? Eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu, o que acontece? Não é fácil, gente. Não é fácil para as pessoas. Então eu entendo essa parte quando eu vejo pessoas assim. Porque tem certos tipos de pessoas que elas têm o dom, né? Elas têm o dom da maldade no cérebro, no coração e na vida delas. De dizer, fulano não muda porque fulano é safado, fulano é esse. Gente, não é. E aí, o que eu falo, gente, que eu sempre falo. Ai, meu Deus. O que eu sempre falo. Quando você quiser julgar uma pessoa sobre mudanças, seja exemplo, muda. Aí você vai saber o que você pode julgar e o que você não pode, o que você pode falar e o que você não pode, você entendeu? Então, é muito fácil a pessoa chegar e falar, fulano tem que fazer assim, fazer assado, aquilo, tudo, isso, aquilo. Mas e a pessoa? E você em si? Você entendeu? Hoje em dia eu posso dizer, dá pra mudar, mas fácil não é. Isso aí eu garanto pra vocês. Não tem facilidade de mudanças. Eu mudei algumas coisas, por exemplo, parei de comer doces, parei de beber, eu não bebo mais cervejinha, não bebo vinho. Vinho sempre me fez mal. Teve uma vez que eu ganhei uma garrafa de vinho do meu ex-patrão, gente, da fábrica de macarrão, que eu quase morri por causa do vinho. Porque o vinho, ele tem uma substância tão tóxica ali dentro, tão ruim, que dependendo da pessoa, se você for... você passa muito mal, eu passei muito mal. Então, não bebia mais vinho. Cerveja eu nunca gostei, né? E aí, tinha algumas bebidas que você faz umas misturas lá, eu bebia, eu gostava e tal, mas eu vi que aquilo ali não... Eu vi muitas pessoas falecendo, morrendo, morreram várias pessoas da minha família. Meu primo morreu com 48 anos, em 2018, parece. Então, e ali eu vi aquele livro e falei assim, meu Deus do céu, pra que isso, né? Mas aí quando as pessoas vinham falar não, né, gente, que as pessoas nem sabiam que eu bebia, entendeu? Então, porque teve uma vez que eu fiz um vídeo aqui falando sobre a respeito disso, sobre remédios controlados, você fazer tratamento. Eu recebi um comentário aqui falando assim que exemplo de pessoa que eu era, que eu tive que fazer tratamento com remédio controlado, gente. E eu fiquei pensando assim, provavelmente essa pessoa usa até entorpecente, e aí vem falar, porque esse tipo de pessoas são assim, gente. Tem certos tipos de pessoas que eles são cretinos, são cretinas. Os defeitos deles, os defeitos delas, elas não verem, elas vê o dos outros. E aí, gente, eu fui aprendendo por esse processo também. Quando eu vejo alguns erros na vida das pessoas, de algumas pessoas, eu me coloco no lugar delas e falo, será que se fosse comigo, eu estivesse fazendo isso, esse tipo de coisa, eu estaria enxergando? Estaria enxergando meu erro? Estaria enxergando como é que fala? Meus fracassos, as minhas desistências, minhas derrotas. Sabe o que eu estaria enxergando? Obviamente, né, gente, eu enxergo. Tem algumas coisas que eu não faço, já fiz, mas não faço mais. E pretendo não fazer coisas erradas que tem pela frente. Pretendo, né, gente? Mas a gente não manda na vida. A gente não manda no dia a dia. Você pede a Deus orientação, iluminação, que você tem que pedir para ele te iluminar. Porque se você não pedir, você tá lascado, lascada. É isso que acontece, né, minha gente? Então, gente, eu fui fazer um vídeo, eu fiz um vídeo totalmente pro outro lado. E é isso, meu povo, é isso. Né, e aí eu tava dando risada aqui, né, gente, sobre o meu primo, né, porque eu encontrei com ele esses dias. E, tipo assim, a gente tem uma meia cisma com ele, né, mas pelo fato, né, gente, de antigamente ele passar o rodo aqui na cidade, ficar com várias mulheres ao mesmo tempo, aquela coisa toda, e aí, né, eu tava lembrando aqui, né, porque eu tava vendo uns shorts aqui, e aí apareceu a prima dele. E aí, mas é isso, meu povo, é isso. Mudanças não é fácil, gente. Não é pra qualquer um, não. Mudar não é fácil. Eu sei que, graças a Deus, eu vim mudando aí várias coisas, mas com a ajuda dos outros. Com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda de vídeo de outras pessoas, a ajuda de mensagem de outras pessoas, assim, de textos, das pessoas expor o que foi bom pra vida. Porque você tem que pensar que certas coisas não é bom pra você, que te desanima, que te destrói, que isso e aquilo. Mas voltando, né, sobre as coisas da escola aqui, gente, a gente fez
A gente fez uma atividade, foi ontem foi terça, foi segunda-feira, a gente fez uma atividade de português, e ali a professora colocou ali pra gente poder pediu pra gente fazer um desenho, alguns desenhos ou um desenho. Teve gente que fez um desenho, eu fiz 4, acho que foi 4 desenhos. Eu falei, professora, eu não sei desenhar. E aí ela falou, não, mas desenha aí e tal e tal. E eu fiquei pensando, será que ela vai pegar os desenhos e vai passar para outras pessoas, para pessoas explicar o que tá desenhado, o desenho no papel? Aí eu fui e notei o nome bem pequenininho, né, gente? Por quê? Porque eu falei assim, eu desenho tão ruim que quando eu voltar para poder explicar o desenho eu não vou saber. Aí eu notei o nome bem pequenininho. E justamente chegou, quando a gente terminou de desenhar, era 2 aulas. Ela passou o desenho para as pessoas que estavam na sala. Embaralhou os desenhos e a gente teve. E aí eu peguei um desenho que era um casal, né? Uma menina que estuda junto com a gente, já tem 18 anos. E ali eu fui descrever. Fiz um texto e fui descrever ali o desenho. E aí a minha colega, aquela que eu falei pra vocês, que tem um cabelão bem enorme, ela foi ler o meu desenho, gente. Ainda bem que eu falei pra ela, bem calada, professora, tá anotado o nome dos desenhos aí, tá? Que aí eu desenhei uma cacimba, que a gente tem lá na roça, uma cacimba até hoje, desde quando eu era, desde a minha infância, já tinha essa cacimba, ela foi aberta por um parente da gente, bem antigo, né? Ela dá água, ela mina água até hoje, pra gado, pra qualquer coisa que você quiser. Ela é salobra. E aí desenhei uma peneira, feijão e tal, e ela foi descrever o desenho. E eu fui descrever a parte da menina, que é o namorado dela estuda na outra escola, né, gente? E aí eu conheço ele também, né, que é bom, eu olhei assim pra ela, lembrei das atitudes do rapaz lá da sala, né, acho que tem 19 anos. E aí eu pensei em descrever a história, mas eu falei, não, se eu for descrever a história, né, gente? Porque assim, no começo da juventude, você sonha, você deseja casar, construir uma família, só que, gente, é complicado, porque quando eu tinha 16 anos, eu namorei um rapaz por 6 meses, que as atitudes dele me levou a não querer ele, realmente, porque era uma pessoa que ele só pensava, ele trabalhava aqui na prefeitura, essa época eu tinha 16 anos e ele tinha 29 anos. Era um cara legal, um cara bacana, mas era aquela, gente, ele só pensava em comprar Natura, a Avon, o salário dele que ele recebia aqui, que trabalhava no trator, ele só gastava com isso. Então eu falei assim, não, aí não dá, né? Mas é isso, gente, a vida leva a gente para uns caminhos assim, difícil, complicado, mas nada que você. Bom, não é bem assim não, gente. Eu sei que tem mulheres aí que estão sofrendo, que estão na luta, que estão destruídas, que estão isso, estão aquilo, mas, né, gente, é bem complicado, bem difícil estar falando sobre esses assuntos. É por isso que eu não gosto nem de falar, gente, não gosto nem de tocar nesses assuntos. Não gosto de tocar nesses assuntos, não gosto de falar de política, não gosto de falar de religião, porque é uma coisa muito difícil. É umas coisas que praticamente não tem mudança. Você não vê mudança, você não vê as pessoas lutando por mudança sobre isso, a respeito disso. Então, meu lema agora voltou mais pra escola e pra saúde, né, gente? Perda de peso, envelhecimento da pele, rugas no rosto, cabelos brancos. Voltou mais pra essa área, porque é uma coisa que eu tô vivendo. É uma coisa que eu tô vivendo. Porque tem muita gente aí que não quer envelhecer, como é que se diz? Não quer envelhecer, mas também não quer passar dessa pra outra mais rápido possível. Porque é só assim, gente. Você vai ter que empacotar logo para poder não envelhecer. E aí você tem que envelhecer, você tem que com saúde, com bem-estar, né, gente? Porque é muita ingratidão da gente. Muita ingratidão de muitas pessoas quando vai envelhecendo, vai ficando revoltada da vida, vai ficando revoltadas da vida. Então é complicado, né, gente? A gente tem que ser grata a Deus e fazer mudanças na alimentação, porque excesso de açúcar, de doces, esses refrigerantes, essas coisas, tudo destrói as células da pessoa, destrói tudo. E aí a pessoa quer viver bem, não quer sentir dores, não quer isso, não quer aquilo. E é isso, meu povo, é isso. Deixa o joinha de vocês aí, que o vídeo já tá encerrando aqui. Deixa o joinha de vocês, se inscreva no nosso cantinho pra que ele cresça cada vez mais. Né? Deixa o joinha de vocês, porque o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e passe pra frente, né? E aí eu vou procurar um novo assunto pra me falar detalhadamente. Tem outro vídeo aí atrás que tive um esquecimento no vídeo. E aí eu tive que... Errei, gente. Eu não vou editar, não vou cortar, joguei aí. E aí deixa o joinha de vocês. E até o próximo vídeo, que aqui já tá encerrando. Porque aqui é assim, gente, vai encerrando e você vai jogando vídeo e vai voltando pra gravar
outros e tentem fazer conteúdos criativos